Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Mas antes da palavra, eu vou deixar um louvor, amém, meus irmãos? O louvor da harpa cristã, de número 93. Amém, meus irmãos? Um louvor da harpa cristã, número 93. A trabalho pronto, amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Isaías, já vou adiantando para os meus irmãos, Isaías, capítulo 43, o versículo 25, até onde Deus permitir, amém, meus irmãos? Isaías 43 e o versículo 25. Aí, meus irmãos, já vai, né, se preparando aí para a palavra. Mas antes da palavra, vou deixar um louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Não olhe para a voz, meus irmãos, que a voz não é bonita não, mas medite, né, na letra do louvor. Que Deus vai falar com você através do louvor e através da palavra. Amém, meus irmãos? Eu creio. Amém, meus irmãos? Vamos lá? A trabalho pronto. Amém, meus irmãos? A trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, ou só tu, ó crente, poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena salvação. Por Jesus a trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, pois só tu, ó crente, poderá fazer. Quantos há perdido sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os amam, fala ou entender, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente e fielmente a trabalhar, em servi-lo, que prazer, pois só tu, ó crente, poderá fazer. Oh, glória! Deus, meus irmãos, tem para mim e para você, meus irmãos, um trabalho na seara dele, meus irmãos. E que você não fuja, meus irmãos, do nosso chamado, meus irmãos. Porque quando Deus resgatou você do mundo, do lamaçal do pecado, meus irmãos, foi para mim você fazer a obra dele. Para mim você trabalhar na obra dele, meus irmãos. Para que você venha fazer a obra dele, meus irmãos, com amor. Porque ele resgatou você do mundo, foi para fazer a obra dele. E que você nessa tarde, meus irmãos, venha fazer a obra do Senhor, com amor, com decência. Porque quando ele tirou você do mundo do pecado, foi para mim você fazer a obra dele. E não para mim você ficar em casa, meus irmãos. Porque a gente tem que trabalhar na obra do Senhor, meus irmãos. Tem que trabalhar na seara do Senhor, meus irmãos. Porque para cada um de nós, Deus ele tem um trabalho para cada um de nós, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você não fuja do nosso chamado. Porque Deus ele quer você trabalhando na obra dele, fazendo a vontade dele, na casa dele, trabalhando para ele com amor, meus irmãos. Servir a ele com amor. E que você venha servir, meus irmãos, nosso Deus com amor. Porque ele merece, meus irmãos. Que você venha servir ele com amor. E quando ele tirou você do mundo, meus irmãos, foi para você fazer a obra dele. Para trabalhar para ele com amor, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Porque para cada um de nós, Deus ele tem um trabalho, meus irmãos. Para cada um de nós, meus irmãos. Porque Deus ele deu o dom para mim e para você. É o dom de cantar, é o dom de, né, de pregar, né? Porque a casa de Deus, meus irmãos, tem que, né, vários serviços para a gente. É servir água, né? É limpar a casa do Senhor, meus irmãos. Mas que você venha fazer com amor, meus irmãos. Porque se não for com amor, Deus ele não recebe. Que você faça para Deus com amor. Sirva uma água com amor. Cante louva para ele com amor. Pregue com amor. Faça a faxina na casa dele, né? A limpeza com amor, meus irmãos. Tudo tem que ser com amor. Porque se não for com amor, ele não recebe não, ele não se agrada não. Porque tem que fazer com amor, meus irmãos. Porque para Deus tem que ser com amor. Para o homem e para a mulher você pode fazer de qualquer jeito, mas para Deus tem que ser com amor. Amém, meus irmãos?
E vamos para a palavra, amém, meus irmãos? Que se encontra, como eu falei anteriormente, Isaías 43 e o capítulo 25. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 43 e o versículo 25. Até onde Deus permitir. Amém, meus irmãos? Isaías 43 e o versículo 25. Vamos lá, meus irmãos, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. O 26. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que possas justificar. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele apaga o meu e teu passado, meus irmãos. Mas para isso você tem que pedir perdão para Ele, tem que se arrepender, se justificar para Ele, meus irmãos, e não querer fazer mais as coisas erradas. Porque muitas das vezes você pede perdão a Deus, né? A gente pede perdão, né? Ele perdoa a gente, mas a gente continua fazendo os mesmos erros, continua no pecado, fazendo as coisas que não agradam a Ele. Ele perdoa a mim e a você, meus irmãos. Porque todos nós somos pecadores, santo só Ele. Mas que Ele perdoa a mim e a você, mas que você não peque mais, meus irmãos. Que você vai e não peque mais. Porque muitas das vezes a gente peca e continua pecando e não quer sair do pecado. Muitas das vezes você pede perdão a Deus e continua fazendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Aí Deus não se agrada disso, meus irmãos. Porque Deus não é menino, Deus não é palhaço. Porque com Deus a gente não brinca não, meus irmãos. Porque Ele perdoa a mim e a você sim. A gente pode fazer o que for, pode pecar como for. Mas quando você se arrepende, quando você pede perdão a Ele, meus irmãos, e que a gente não peca mais, Ele apaga o meu e teu passado, meus irmãos. Ele joga o meu e teu passado no mar do esquecimento. Mas que você não continue praticando, meus irmãos, né? As mesmas coisas, fazendo, né, pecando. E quando a gente se arrepende, meus irmãos, quando a gente pede perdão, Ele perdoa. Mas que você não continue pecando, meus irmãos. Porque não é hora de você brincar mais não. Porque Ele está voltando, meus irmãos. Para mim você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para você subir tem que estar com a nossa veste limpa. Porque Deus Ele perdoa, meus irmãos, nosso pecado. Né? Mas que você se arrependa, meus irmãos, e não continue fazendo mais as coisas erradas. Porque a gente sabe o que é certo e o que não é. Mas muitas das vezes você quer continuar no pecado, no lamaçal, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque Deus Ele tirou você do pecado, meus irmãos. Não foi para você continuar lá no pecado. Quando Ele tirou você do pecado, meus irmãos, que Ele deu um banho, foi para você fazer a obra dele. Né? Para você estar limpo, meus irmãos. Porque Ele colocou veste nova em você, vestes limpas. Não foi para você sujar não, meus irmãos. Porque suja você estava quando a gente vivia no mundo. Quando a gente vivia no lamaçal do pecado. Mas Deus tirou você do mundo do lamaçal do pecado e colocou veste nova. Foi para você estar limpo, meus irmãos. Não foi para você continuar no pecado, no lamaçal. Porque ou você serve ou você não serve, meus irmãos. Porque a gente não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Né? Tá na igreja e tá no mundo. Ou a gente tá no mundo, ou a gente tá na igreja, um ou outro, meus irmãos. Que a gente não pode estar brincando com Deus. Tá com um pé dentro da igreja e outro pé fora. Ou você serve ou você não serve, meus irmãos. Porque não é hora de você brincar mais não. Porque Deus está voltando. E que você venha vigiar. E quando Ele voltar, é como ladrão, Ele vai avisar o dia nem a hora. Vai pegar muito de surpresa. Porque tem pessoas que acham que quando Deus voltar, vai dar tempo para se arrepender. Vai dar tempo não, meus irmãos. Porque você venha se arrepender agora, enquanto é tempo. Porque Ele está dando oportunidade para mim e para você. Ele está dando chance, oportunidade. E que você aproveite, não desperdice. E que você saia do erro do pecado. E que você não continue praticando o pecado, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Deus está voltando. Porque a gente acha que, né, fica brincando com Deus. Porque acha que vai dar tempo da gente se arrepender. Vai dar tempo, a gente acha que vai continuar no pecado, continuar pecando. Porque vai ter tempo para se arrepender. Mas a gente não vai ter tempo mais não, meus irmãos. Porque Deus está voltando. Se você está dormindo, que você acorde, meus irmãos. Porque não é hora de mim você dormir mais não. Que você vem acordar. Enquanto é tempo. E sair do pecado, meus irmãos, do lamaçal, porque Deus está voltando. E para você subir, meus irmãos, tem que estar com as nossas vestes limpas. Não pode estar nenhuma manchinha, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Certo, mas dá força. E que você se arrepende do nosso pecado enquanto é tempo, meus irmãos. Que você saia do lamaçal da sujeira enquanto é tempo. Porque Deus Ele perdoa a mim e a você, meus irmãos. Mas que você não continue nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Amém, meus irmãos? Só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenha a todos uma ótima tarde e um ótimo sábado.